Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Lucas Schneider, também conhecido como Ex-Sardinha no Instagram. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o resultado do primeiro trimestre de 2020 da Fleury, uma empresa que atua no setor de análise e diagnósticos, tanto na parte de unidade de atendimentos, no qual ela serve diretamente o cliente, como também na parte de prestação de serviço para hospitais e laboratórios. Será que o resultado foi bom? Quais foram os pontos positivos desse resultado e os negativos, na minha opinião? Mas antes do vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, para que eu continue trazendo esse conteúdo aqui, falando um pouco sobre as empresas e os resultados dela, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos direto ao vídeo então. Bom, pessoal, explicando um pouco melhor o que é a Fleury, né? A Fleury é uma empresa que ela atua na área de análise e diagnósticos, tá? E ela tem diversas marcas. Então você tem um conglomerado Fleury. Uma dessas marcas é a Fleury, exatamente a marca que atua aqui no segmento premium, né? Tanto em São Paulo como no DF. São os únicos locais que você tem essa marca atuando. E aí você tem diversas marcas aqui no segmento intermediário ao longo das regiões, né, do Brasil. Você tem tanto no Rio de Janeiro aqui, com aquisições recentes como a LAF, você tem a região sul, a Weiman, que é muito forte, diversas diferentes marcas aqui na região nordeste, você tem a mais aqui atuando em todos os estados, né, praticamente todos os locais da Fleury, e uma marca que ela tem no básico, aqui na camada básica, né, que ela considera, que é a Campana, tá certo? Então, a Fleury é esse conglomerado de marcas que faz tanto ela presta serviços para hospitais, né, que é o B2B, que chama, que é o business to business, ou seja, é quando ela presta serviços para empresas, como ela também presta serviços diretamente para o cliente, né, que é o B2C. Grande parte da receita dela vem exatamente do B2C. Ela também tem uma participação pequena na receita do Lab to Lab, que fala, é quando ela presta serviço para laboratórios, mas é cerca de 1% da receita só, tá? Então, grande parte da receita dela vem tanto do B2B como do B2C. Bom, vamos dar uma passada aqui então pelos destaques do resultado da empresa, como de praxe que a gente faz, né? E logo que a gente bate o olho aqui, a gente já percebe que não foi um resultado tão positivo assim para a Fleury, né? Ela realmente, aparentemente sentiu aquele final ali de março, que teve o fechamento abrupto, né, da economia. Ela não conseguiu reduzir os custos fixos dela muito rápido, né? Então ela acabou sofrendo sem ter muita receita naquele final de março e com os custos praticamente igual como se ela estivesse operando. Então você vê diversas marcas aqui exatamente desse impacto, né? Você tem redução de EBITDA, 16% de queda, redução de margem EBITDA também, redução do lucro líquido aqui, 36% de queda, a geração de caixa operacional deu uma aumentada, mas isso não necessariamente tem a ver com os resultados desse trimestre, né? Pode ter sido resultados do trimestre passado. Vamos lá, no primeiro ponto aqui que eu quero apresentar para vocês é a receita bruta por unidade de atendimento da Fleury. Se você olhar as marcas aqui, elas estão dispostas aqui pelas cores, né? Você vê que teve uma redução em relação à marca Fleury, que é a rosa, um aumento pequeno da marca de Rio de Janeiro, né? Um aumento da marca A mais São Paulo e um aumento das marcas regionais. No entanto, você tem que descontar, conforme esse gráfico aqui, se você olhar o cinza, ele está considerando as aquisições das marcas recentes, né? Tanto da marca LAF no Rio de Janeiro, que é uma marca relativamente grande, como também das marcas CPC, Diagmax e Inlab, que são marcas que focaram nos regionais, né? Que a Fleury classifica como marcas regionais. Então, se você desconsiderar essas marcas e considerar o que realmente interessa, né? Que são as marcas que já existiam no primeiro trimestre de 2019, você vai perceber que o Rio de Janeiro e as marcas regionais tiveram a menor performance, junto com a marca Fleury também, que caiu cerca de 6% da receita bruta. A única marca que teve um resultado positivo nesse trimestre foi a marca A Mais São Paulo. No entanto, né, uma coisa aqui que está virando moda entre as empresas agora, que é apresentar um EBITDAC aqui, né, um Earnings Before Covid, você tem que o desempenho das unidades aqui é até 13 de março, né? Então o que a Fleury ela fez aqui? Ela comparou o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019 até 13 de março. Então aqui você consegue perceber bem qual foi o impacto do Covid no resultado da Fleury, no resultado bruto da Fleury, né? Você vê que as marcas regionais estavam indo bem, com aumento de 7,4%, excluindo as novas aquisições, né? A marca Mais São Paulo estava indo muito bem também, que é a marca intermediária que eles têm na região de São Paulo, né? 20% de alta na receita. As marcas do Rio de Janeiro estavam indo bem também, 7,6% de alta. E a marca Fleury
com 8,4% de alta. Então você vê que realmente as quedas nas receitas brutas foram realmente por conta desse fechamento muito rápido e na qual a Fleury não teve planejamento suficiente para conseguir reduzir os custos durante esse fechamento, né? Acabou ficando sem receita ao longo do final aí de mês de março. Então, galera, só reforçando aqui, tá? Tô nesse quadro aqui só para reforçar o que eu falei anteriormente. É importante que vocês sempre olhem esse dado aqui, o Same Store Sales, né? O que é o Same Store Sales? Você está sempre comparando a mesma loja que existia no primeiro trimestre de 2019 com a loja que tem no primeiro trimestre de 2020, porque aí você realmente vê ganho de eficiência da empresa. Uma empresa como a Fleury que faz muitas aquisições, né? É normal que a receita bruta total dela vá aumentando ao longo dos anos. Isso é mais do que esperado, né? Afinal, a empresa está fazendo aquisições de novas marcas, está abrindo novos consultórios, né? Novos laboratórios. Então, quando você olha o Same Store Sales, é o que realmente interessa, porque você compara o que aquela loja faturou no ano passado em relação a esse ano. Então, você consegue perceber ou uma eficiência melhor de custos ou um crescimento realmente de receita bruta naquela loja. Por isso que eu gosto mais de olhar o Same Store Sales do que a receita bruta total para essas empresas que fazem muitas aquisições. Se você olhar um pouco agora os indicadores B2B, né, que são os indicadores que a Fleury presta o serviço para as empresas, você vai perceber que a operação basicamente teve uma alta, né, de praticamente 5% aí. Praticamente os hospitais, os laboratórios de referência, eles não pararam durante a crise, né, por serem serviços essenciais. Inclusive você teve até a adição de um novo teste, né, o teste para o Covid, também ajudando a aumentar essa receita bruta aqui, porque ele tem um ticket médio maior do que os outros testes. Então você tem redução aqui de volume de exames, né, você tem uma redução de 1%. No entanto, como você tem um aumento de ticket médio, né, de custo médio desse exame para os hospitais e para os laboratórios, você acaba tendo um aumento de receita bruta. Então, olhando pelo lado do B2B, né, que é cerca de 35, 36% da receita bruta da empresa, você teve um resultado positivo. O que realmente foi negativo no resultado foram as unidades de atendimento, né, que a gente olhou ali atrás, né, a queda na receita bruta dessas unidades foi bem considerável. Então, pessoal, só passando aqui rapidamente pela DRE para a gente descobrir qual que foi o vilão desse resultado da Fleury, a gente vê aqui receita bruta praticamente igual, né? O primeiro trimestre de 2019, você tem uma variação de 1,7%, aí muito pouco. Olha o custo dos serviços prestados, aqui está negativo e ele coloca menos 10%, mas na verdade aumentou 10%, né? O custo, né? E aí acaba atingindo diretamente o lucro bruto, e aqui começa. E as despesas operacionais também da empresa, 10% maiores do que do primeiro trimestre de 2019. Tudo isso junto já dá um lucro aqui antes do imposto de renda 37% menor. E aí basicamente se mantém essa mesma taxa até chegar no lucro líquido, né, reduzido. E olhando a margem líquida, né, a gente percebe uma queda praticamente aí de 5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019, né, uma margem líquida de 8,2%, enquanto no primeiro trimestre de 2019, 13,2%. Para quem tem preocupação em relação ao endividamento da Fleury, né, será que a Fleury tem liquidez suficiente para passar tranquilamente pela crise? E aqui a gente vê que já é uma dívida líquida sobre EBITDA em 2019 bem pequena, né? 0,7 vezes. Agora aumentou um pouquinho, porque ela atingiu uma dívida bruta maior, né? 50% maior. Ela teve uma captação de 150 milhões em março e uma maior de 400 milhões em abril de 2020, né? Mas aí você tem isso aí reforçando o caixa da Fleury aqui em praticamente 200 milhões, né? A dívida líquida, então, aumentou um pouquinho, 67% em relação ao primeiro trimestre de 2019, exatamente para a empresa ter liquidez para passar com tranquilidade por essa crise. Mas 1,1 vezes EBITDA aqui é muito tranquilo, tá? Então, a Fleury, ela tem saúde financeira, tá tranquila para conseguir passar por essa crise aí. Ela até adiou o pagamento de dividendos, né? Um dividendo bom que ela ia pagar no primeiro trimestre de 2020, ela acabou jogando para dezembro, também para evitar qualquer surpresa em relação aos possíveis impactos da crise do Covid. Um dos pontos positivos do resultado da Fleury tá bem aqui, tá? Apesar de ter tido um EBITDA menor, né? A empresa ela teve uma variação menos negativa do capital de giro, né? Grande parte por conta das contas a receber aqui. Então teve uma alta muito grande do contas a receber, que acabou aumentando o fluxo de caixa operacional da empresa e aumentando o fluxo de caixa livre, né? Fluxo de caixa livre para o acionista aqui, uma alta de praticamente 114%. Então, um excelente resultado para a Fleury, olhando pelo aspecto do caixa aqui, a empresa gerando caixa livre, apesar das dificuldades da crise que ela sofreu.
Então, galera, esse é praticamente o resultado da Fleury, né? Vocês viram que não foi um resultado tão positivo assim. No entanto, a gente fica até um pouco triste, né? Porque a gente percebe que os resultados da Fleury estavam indo muito bem nesse trimestre. Se você pega ali a comparação até dia 13 de março, que foi o dia antes deles fecharem todas as unidades de atendimento, principalmente no em São Paulo e Rio de Janeiro, abruptamente, você vê que os resultados da Fleury estavam indo muito bem nesse trimestre e ela foi severamente impactada, principalmente na parte da receita maior dela, né, que são nas lojas, nas unidades de atendimento, por essa crise do Covid. E provavelmente no segundo trimestre de 2020, provavelmente teremos resultados negativos também, porque grande parte dessas unidades de atendimento ficaram fechadas também ao longo do segundo trimestre de 2020. Se você gostou do vídeo, não esqueça, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. Passe para os seus amigos também que gostam da Fleury, que investem na Fleury, esse vídeo para eles. Isso pode ajudar eles a entender melhor um pouco esse resultado do primeiro trimestre de 2020 da Fleury, que foi negativo, mas a empresa é realmente fantástica, tá? Um abraço a todos, bons investimentos.